Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar este final de semana o 12º domingo do tempo comum. Esse final de semana, a liturgia nos convida, somos chamados a refletir em uma realidade que nos acompanha todos os dias das nossas vidas, durante toda a nossa vida, que é o medo. Nós temos medo dos homens que podem nos caluniar, que podem nos provocar doenças, que podem nos matar. Nós temos medo da morte. O grande inimigo do homem é a morte, mesmo porque o homem não sabe para onde ele vai depois da morte. E quando ele é cristão, fica na dúvida, e a dúvida gera o medo. Irei para o céu? Irei para o purgatório ou irei para o inferno? Se você morresse hoje, para onde você iria? Tu tens medo da morte? Temos medo da natureza, tempestades, terremotos, calor excessivo, a falta de alimento e até mesmo medo da velhice. Porque a natureza humana é como um trem desgovernado, não para, o tempo não nos espera e é natural que nós envelhecemos e consequentemente depois vem a morte. E sabemos que tudo é perdoado por Deus, mas a natureza não perdoa. Quando uma pessoa ela bebe ou fuma, usa droga, perde noites de sono durante toda a sua vida e depois se converte a Deus, Deus lhe perdoa todos os erros da vida porque Deus é misericordioso. Mas a natureza nunca perdoa. Carregaremos a marca para toda as nossas vidas. Por isso, temos medo dela. A primeira leitura, através do profeta Jeremias, vai falar que os homens nos perseguem e por isso nos causam medo. Mas a mesma leitura vai dizer que Deus é nossa força. Deus, como um guerreiro, caminha à nossa frente para nos defender e jamais deixará que os homens nos destruam. A segunda leitura vai dizer que com o pecado de Adão, realmente a morte entrou no mundo e nos causa medo, nos assusta. Mas o novo Adão, Cristo, venceu a morte e ela não pode mais nos causar tanto medo. E no Evangelho vai dizer que não precisamos ter medo da natureza. Se até os pardais, que na natureza são tão insignificantes, e Deus não deixa que nenhum deles passem despercebidos, quanto mais nós, que somos muito superiores à natureza, somos a maior obra da criação de Deus. Por isso, ele nos diz: não tenhais medo. Por isso, precisamos vencer o nosso medo. Tem uma história de uma tribo africana que fala de um enorme dragão que aterrorizava a tribo em uma pequena vila, mas todos tinham medo de enfrentar o dragão. Todos, menos um jovem que sonhava se tornar um herói. Dentro daquele jovem tinha um grande medo, como em qualquer outro da tribo, e ele não conseguia vencer o medo que sentia, mas ele estava determinado a não desistir
de ir ao encontro do dragão e matá-lo para se tornar um herói. Então ele partiu para a montanha, onde o dragão tinha uma toca. Subiu assoviando uma música alegre para encontrar coragem e sonhando em matar aquele enorme réptil. Ele acabava de chegar ao pé da montanha, onde ninguém ia porque tinham medo. Quando a terra começou a agitar, se ouviu um estrondo como se a terra tivesse para se abrir, para partir-se no meio. Apareceu um dragão grande, do tamanho de 10 elefantes. Com seu grande rabo agitava-se atrás do jovem, e uma nuvem de fogo saiu do seu horrível nariz. E ouviu um abominável assobio, um grande urrar do dragão, e lançou uma chama de fogo contra o jovem, que queimou alguns pinheiros, algumas árvores de pinheiros em volta do jovem. O rapaz começou a procurar algum lugar para se esconder. Em sua volta, do que havia sobrado das árvores em seu redor, ele ficou escondido, até que ouviu o barulho do dragão indo embora. Mas já era de noite, e o jovem estava ainda muito assustado para se retirar dali. Passou a metade da noite ali tremendo, antes de dormir, em um tronco de árvore queimada. Quando acordou de manhã, pensou em abandonar a sua missão. Mas depois de ter refletido por um pouco de tempo e com o ímpeto da juventude, resolveu fazer uma última tentativa. Começou a mover-se o mais silenciosamente possível e, começando a caminhar para o outro lado da montanha, onde tinha consciência que estaria bem escondido pelas folhas das árvores, mas quando chegou em uma parte do caminho que estava cheia de grandes pedras, e por mais que o jovem andasse com toda a cautela possível, ele pisou em uma pedra que escapou e rolou montanha abaixo, fazendo um grande barulho. E logo o jovem ouviu o barulho do dragão que se aproximava. Mas grande foi a sua surpresa, que agora a terra já não tremia tanto. Ele se escondeu atrás de um pinheiro. O dragão rugiu com a voz estridente. O rapaz estava escondido atrás da árvore e respirava o mais silenciosamente possível, mas o coração batendo furiosamente no peito. Passando aquele tempo que parecia uma eternidade, ele deu uma espiadinha de trás da árvore e viu que o dragão estava voltando para cima da montanha. E o jovem ficou espantado, porque viu que o dragão não era mais grande como 10 elefantes, mas como apenas 2 elefantes. Ele perguntou-se o que havia acontecido. Quando o caminho ficou livre, o rapaz começou a subir a montanha devagarzinho e pensando por que o dragão havia se tornado tão pequeno em tão pouco tempo.
E na aurora da manhã seguinte, o jovem já estava quase no alto da montanha. E quando caminhava com cautela, ele viu algo que parecia ser o dragão tomando banho, se lavando em um lago que ficava uns 500 metros. O jovem não queria acreditar naquilo que estava vendo com seus próprios olhos, que o dragão era do tamanho de um pônei, muito pequeno para fazer tremer a terra com a sua cauda, muito fraco para lançar fogo e queimar árvores como se fossem mísseis. Mas, mesmo assim, por prudência, esperou o dragão acabar de se lavar, de tomar seu banho para prosseguir. E sobre a sombra das grandes árvores de pinheiro, o jovem rastejou escondido ao longo do caminho que conduzia à toca do dragão, com uma faca nas mãos, pronto para matar o dragão. Mas quando chegou na toca, descobriu com grande surpresa que o dragão estava reduzido a uma pequena lagartixa de uns 10 centímetros. O rapaz começou a rir, incrédulo, olhou a lagartixa com dó e perguntou para ela: como se chama? Ela respondeu: o meu nome é Medo. Queridos irmãos e irmãs, esta história nos ensina muitas coisas úteis para a nossa vida. O primeiro ensinamento é que precisamos enfrentar os nossos medos. E o segundo ensinamento é que no nosso mundo existem muitas coisas inofensivas, como aquela lagartixa, mas por causa dos nossos medos se tornam monstros grandiosos, grandes dragões que nos intimidam e nos submetem a eles. Estamos sempre pensando que temos que enfrentar um dragão, mas na verdade o que temos que enfrentar é uma pequena lagartixa, talvez de 10 centímetros. A melhor maneira de vencermos o medo é trazendo para a luz aquilo que está no escuro, compartilhando e confiando a Deus como a um amigo os nossos medos. Não importa, querido irmão, querida irmã, quanto as coisas no começo possam parecer sem esperanças. Se formos corajosos, se buscarmos superar os obstáculos que se apresentam, teremos sucesso. O dragão que devemos enfrentar durante a vida pode aparecer com diversos semblantes: problemas econômicos, de saúde, o terrorismo, o desemprego, a família arruinada. Mas tudo isso pode ser vencido, porque muitas vezes é apenas uma pequena lagartixa. Que o medo não seja capaz de nos levar a mudar a direção. Devemos perseguir com determinação o nosso objetivo. O jovem da história estava com medo, com muito medo dentro de si, mas perseverou na procura do dragão. Ele não era bobo de ter a pretensão de não ter medo, porque todo ser humano tem medo. Mas ele tinha a pretensão de dominar o seu medo. E é isso que nós precisamos fazer, porque ele estava convencido de que havia coisas mais importantes que o medo. Não só a importância
de se tornar um herói, mas a libertação da sua tribo, do medo que eles viviam do dragão. O jovem esperava um final feliz. Todos nós esperamos um final feliz, mas este final feliz não é fácil de ser alcançado. Por isso, a coisa mais importante é, embora o medo, nós seguirmos viagem. Se o medo nos prende, não iremos a lugar algum e arruinaremos a nossa vida. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos no que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Não tenhais medo. E vai dizer em relação ao nosso medo dos homens. Não tenhais medo dos homens, porque nada há de escondido que não será revelado. E diz em relação ao nosso medo da morte: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas temeis aqueles que podem destruir o corpo e a alma no inferno. Em relação ao nosso medo da natureza, ele vai dizer: não se vendem 2 pardais por 2 moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Vós valeis mais do que toda a natureza. E Deus tem cuidado de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nesse 12º domingo do tempo comum, nós vençamos os nossos medos e caminhemos com a força de Deus para uma vida de santidade. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos.